Olá, saudações, salam, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães, escritor, crítico literário, bacharel em letras e servidor público. E este canal é para falar de temas voltados para fé, religião, religiosidade, história das religiões, sociologia das religiões. E hoje vamos continuar então a nossa série sobre filosofia e religião, filosofia medieval, tópico filosofia islâmica. Então já falei aí em vídeo anterior algumas partes, a parte panorâmica, né, sobre essa filosofia, lá da Arábia e da Pérsia e islâmica no geral, tem a Andaluzia, né, que é o sul ali da Espanha, é a Península Ibérica. Fizemos então a parte iniciando alguns pensadores ali, a transição entre a doutrina Kalam e a falsafa, que é a própria filosofia para os islâmicos, né? E falamos sobre o São Tomás de Aquino, que vai ler o Averroes, que leu o Aristóteles, e aí tem essa recepção do Aquino, né, usando o argumento Kalam, que é usado pelo Al-Ghazali, Al-Ghazel. Então, mais ou menos hoje nós estamos, né? Então, já fiz um vídeo aí sobre o Aquino e tem outros dois vídeos sobre filosofia islâmica, né? Então, nós falamos lá do Ibn Sina, ou Avicena. Lembrar que estou usando base aqui, ó, capítulos, trechos aqui da parte da história islâmica. Inclusive tem vídeo sobre história islâmica aqui da Karen Armstrong, História de Deus, vai contar a história dos monoteísmos, então base aqui, né? E vai falar da questão filosofia e a questão mística, né? Então em outros vídeos falarei sobre a mística judaica. Então nós vamos abordar os cabalistas, né? Já falei de Cabalá aqui, mas agora eu vou abordar os cabalistas. Tem uma série de cabalistas, de místicos judaicos também que, né? Depois vamos voltar à filosofia mais escolástica, tem mais coisa escolástica, né? Como eu já falei em vídeos anteriores, ok? Muito bem, então nós falamos lá do Ibicina, o Avicena, que era um médico muito famoso, questão de medicina, né? E a questão racionalista, demonstração racional da existência de Deus. E hoje vamos falar de um outro, que é o Al-Ghazali, o Al-Ghazel, persa, né? Que era sunita, só que ele largou os estudos de Kalam, ou seja, da doutrina, da jurisprudência, que tem as várias jurisprudências, né? São 4 escolas de jurisprudência no Sunni, os sunitas, e 2 dos xiita, né? Tem essa divisão. Essa divisão de sunita e xiita tem um livro bom aqui, ó, que é esse do Ali Kamel, né, sobre o Islã, que vai falar dessa divisão dos sunitas e dos xiitas, né? Sunni, Sunna, Shia, né? O Shia, o partido de Ali, né? E tem entre eles, ou compartilhando, né? Aqui tem o Sufi, que tem o Rumi mais famoso, né? No final que vamos falar do Ibn Arabi, também é um Sufi. O Sufi tem Sufi sunita e Sufi xiita, né? Então tem essa interessante aqui. Aqui o sobre o Islã vai abordar questões de fundamentalismo, de radicalismo, e aí vai ser um link para você ler um outro livro da Karen Armstrong, que eu vou dar uma dica no final, né? Um livro dela, Campos de Sangue, que fala sobre a questão da violência e a religião, que tá ligado uma coisa a outra, né? E aqui então é para essas questões políticas e doutrinárias, né? Do Sunni e o Xiita. Então, o Al-Ghazali era um Sunni, jurisprudência, né? Lá um professor de jurisprudência, né? Um juiz, podemos dizer assim. Mas ele ficou abalado por essas ideias do Kalam, do falsafa, né? E começou a duvidar de ambos, da questão racional, se é possível. Lembra muito, olha pra você ver, guardadas as proporções, lembra muito o Soren Kierkegaard, né? Lá no século XIX, a questão da fé. Então, Kierkegaard reagiu ao Hegel, a filosofia do Hegel, assim como o Algazel ficou ali atordoado entre a Kalam, a doutrina e a falsafa. Por isso que ele buscou, ele se licenciou, ele, né, largou ali a profissão ali e foi andar com Sufi, né, com sufistas, para aprender a parte mais mística. Então, ou seja, ele ressaltou a parte da fé, assim como Kierkegaard também ressalta essa parte subjetiva, né, essa questão de você tem que experimentar a fé, a doutrina, e não ficar lendo os livros, não ficar seguindo liturgias, né, devoções, mas se você não experimenta essa, né? E a questão do Agazel é que ele não achava que podia acessar Deus, né? Não é acessível. Você, pelo seu intelecto, não vai acessar Deus, por mais que você faça uma bela filosofia, igual, por exemplo, o Avicena, né, fez, né? O Ibn Sina fez, né? Ou seja, não adianta você fazer um belo instituto filosófico, um belo aparelho sistemático, sei lá, com o nome que você queira dar para a filosofia, mas isso apenas é a razão humana, né? Você não chegaria nunca a uma real ascensão ao divino, né? Então, inclusive ele fala da incoerência dos filósofos, que é o nome do livro, né?
E a questão dele dos atributos de Deus, que ele faz os 99 nomes de Deus, né? A meditação dos 99 atributos de Deus, e também a questão do ser humano tensionado entre o carnal, né, o corporal e o divino, né? Ou seja, entre o físico e o espiritual. Tem vários filósofos que falam isso, né? A questão de nós estarmos no mundo físico, né, corporal, é possível ascender a níveis metafísicos de compreensão, né? Então, na verdade, aquela questão do Deus ser inacessível, mas se dar a revelar. Então, ele se dá a revelar pela criação, na criação, pela né, na inspiração, né, que é a questão espiritual, o Espírito Santo, por exemplo, é uma forma de inspiração. E aí a questão também do livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio, o Al-Ghazali não acredita no fatalismo, né? Então, ou seja, ele sendo um acharita, né? Então, acharismo que é uma escola que reage ao fatalismo. Então, ele adota um meio termo aí entre a liberdade e o destino, né? A fatalidade, né? Então, ele acusa aqueles adeptos da total livre-arbítrio, né? Ele fala assim, não existe total livre-arbítrio. Igual o Dostoiévski fala, né? Dostoiévski, que é um existencialista, falava, né? A total liberdade se Deus não existe, né? Então, se Deus não existe, tudo é permitido. Basta ver lá os irmãos Karamazov, né? Então, a única liberdade que o ser humano teria é se Deus não existisse. Então, é aquela liberdade lá que fala o Alberto Camus, o Jean Paul Sartre, a Simone de Beauvoir, né? Que esse existencialista ateu do século XX. Então, mais ou menos isso. Então, ou seja, o Al-Ghazali fala assim, não existe essa liberdade livre, essa livre-arbítrio, né? Porque até o livre-arbítrio é uma concessão divina, né? Até o livre-arbítrio é uma dádiva. Então, as pessoas falam assim, o livre-arbítrio, a soberania, a graça, mas tudo isso depende de Deus, né? A graça é dada por Deus, o livre-arbítrio é dado por Deus, né? Então, não tem como. A única liberdade humana, né, possível é a da escolha, por exemplo, né? Então, você escolhe entre a bênção e a maldição. Então, essa é a escolha que você faz. Você escolhe entre a bênção e a maldição. Então, existe uma coisa chamada responsabilidade humana. Se você falar, tudo é soberania divina, tudo é fatalismo, vou lavar minhas mãos, né? Então, é contra isso que ele fala. Então, ou seja, ele tenta equilibrar, né? Então, existe a soberania divina, né? Existe a vontade divina, isso aí, né? Soberania, vontade divina, mas, ao mesmo tempo, tem a responsabilidade humana, né? E esse livre-arbítrio também é uma concessão divina. Então, nada foge à soberania divina. Até uma possível folga em relação à soberania é parte da soberania, né? Então, porque senão você abre mão da responsabilidade, né? Eu lavo minhas mãos aqui, né? Então é isso que ele reage aí. Lembrar que o Al-Ghazali está em conversa, né? Em diálogo aí com esses filósofos que estão tentando estabelecer a falsafa em relação a Kalam, né? E aí ele conhece os dois, né? Então, inclusive, ele estava no Kalam e foi estudar a falsafa para refutar a falsafa. Falsafa e filosofia islâmica, né? Muito bem, depois dele, né? Então, isso é o Al-Ghazali, resumão, né? Tem o livro 99 Nomes de Deus, né? Nós temos o Averroes, que já falou quando falou lá do Aquino, né? Tomás de Aquino, Averroes, aquele com quem o Aquino estava em discussão tempo depois, o Aquino veio um século depois, e o Averroes vai falar que o universo é eterno e que precisa de alguma coisa para mover esse primeiro motor. O primeiro motor é Deus, né? A questão primeiro na questão do intelecto coletivo, né? Tudo, né? O panpsiquismo, o intelecto coletivo, todos compartilham a mesma alma, né? Interessante isso aí. E ele fala, né? Isso aqui nós estamos falando do Averroes, né? O Ibn Rashid, né? Ibn Rashid, que é da Andaluzia, né? Da Andaluzia. O Al-Ghazali da Pérsia e aqui agora nós estamos na Andaluzia. E tem um outro andaluz aqui que é o Ibn Arabi, né? Muito bem, então o Averroes está preocupado com essa questão das verdades para a fé, as verdades para a religião, a verdade para o povo, a verdade, né? Então existem vários acessos à verdade, verdades, né? Questão das verdades. O mundo é eterno, a alma é mortal. Olha você vê, né? Então dá um nó aí, né? Então é contra isso que vai reagir o Aquino. Então veja o vídeo do Aquino. Muito bem, Ibn Arabi nasceu em Múrcia, lá na Espanha, e depois para a Síria depois, né? Ele vai, então, ser um místico igual o Rumi. O Rumi, que é lá da região da Turquia, né, hoje. Então, o Ibn Arabi, né, ele vai, então, preocupar mais com a questão mística, né, a questão do homem perfeito, né? Né, eu falei em outros vídeos, toda a fé tem essa ideia do homem perfeito, do santo, iluminado, do tzadik, né? No judaísmo, né, o Bodhisattva lá no budismo e tal. A ideia do homem santo, né, o guru, né, o avatar, né? Então esse guia,
E aí ele fala, né, o Ibn Arabi, ele fala que o homem perfeito, o homem que se elevou, né, misticamente, ele se torna um olho de Deus, né, através dessa pessoa que Deus vai contemplar o universo, né. Interessante que Deus é espírito, né, Deus é espírito, Deus tem olho, né, isso é antropomorfismo, né, você fala, Deus tem mão, Deus tem olho, Deus tem braço, né, Deus não tem corpo, né. Mas Deus usa os sábios, os justos, os fiéis, os adeptos, os devotos, né, alistamento, para ver o mundo, contemplar. Então Deus criou e contempla a criação com os olhos desses eleitos, desses escolhidos, desses servos, que são essas pessoas místicas, esses profetas, né, etc. Né? Então, só que todos eles têm que ter uma busca interior. Né? Deus se manifesta por uma busca interior, você busca, né, essa união com Deus. Né? Tem essa questão mística, então por isso que ele é mais um místico do que um filósofo. Né? Então já está, desde o Ghazali, né, daí pula, né, pula o Averroes, que o Averroes é mais filósofo. Mas o Al-Ghazali, né, então olha interessante essas duplas, você pega o Al-Ghazali e combina muito com o Ibn Arabi, né? E você pega ali o Avicena, combina muito com o Averroes, né? O Avicena e o Averroes são mais filósofos, realmente tem proposta racional, só que o Al-Ghazali e o Ibn Arabi já não são tão racionalistas assim, né? Já estão mais místicos, mais questão da fé, questão do encontro com Deus, que aí eu falei, eles são mais Kierkegaard, né? Enquanto que o Avicena e o Averroes são mais para Hegel, né? São mais hegelianos, são mais sistemáticos, né? São mais Spinoza, né? Que Spinoza tem todo aquele sistema ali, né? Então, não que o Ibn Arabi não tenha um certo sistema, porque diz que ele escreveu muito, né? Diz que muita obra do Ibn Arabi, daria para fazer um vídeo só sobre ele, né? Esse óculos está dando muito reflexo, né? Que coisa absurda, esse óculos. Então, ele vai descrever aqui sempre essa ideia da vontade humana, a vontade divina e a vontade de união com o divino. Né? Então, essa é uma questão do... E aí tem outros escritores, né? Que, por exemplo, o Ibn Khaldun. Ibn Khaldun, ele é muito conhecido pela sociologia, história, política, né? Seria que é um Maquiavel islâmico, né? Possivelmente o Maquiavel islâmico, aí é outro vídeo, né? Outro vídeo, esse Ibn Khaldun. Então, mantém essa pesquisa. Quando você pesquisar o Avicena, Ibicina, você pensa no Ibn Rushd, Averroes. Então, Ibicina e Averroes são dois mais filosóficos. E o Al-Ghazali e o Ibn Arabi são os mais místicos, mais voltados para o sufismo. E o Rumi não é um filósofo, o Rumi é um poeta e um místico, um sufi, né? Então, lembrar essas distinções aí. E depois do Al-Ghazali aí, né? Ficou mais aberto ao misticismo e mais à doutrina islâmica e à filosofia. E aí depois acabou a escola de Bagdá, né? Aí foi, né, a decadência aí. Então, beleza? Então, usei a base aqui. Vou voltar depois e falar da filosofia judaica, né? Mística judaica. Nós precisamos falar mais disso aí. Muito bem, então é isso aqui para você conhecer mais da história do Islã, né? As divisões do Islã e a questão do fundamentalismo. E aí, vou indicar alguns capítulos aqui que eu estou lendo também, ó, Campos de Sangue, a Religião e uma História da Violência, da Karen Armstrong, mesma Karen Armstrong. E aqui vamos ver alguns capítulos específicos. No capítulo 1 e 2 ela vai falar da Índia e da China, mas no capítulo 4 já nos interessa, né? O capítulo 4 vai falar da questão da hebraica, né? A confecção da Torá, né? A questão da doutrina hebraica, judaica. Depois, no 5, ela vai falar do Jesus, cristianismo, aí como é que o cristianismo se tornou uma religião do Império Romano. E depois, no 6, vai falar de Bizâncio, né? Ou seja, o Império Constantinopla, né? Do Constantino, etc. E a questão ali dos dogmas e heresias, os concílios ali, né? As heresias cristológicas e tal. Então, aí esse livro nós estamos comentando agora, né? E aí ela vai comentar, então, sobre a questão do Islã e a questão como é que o Islã se formou, né? E como é que formou o Corão, e aí como é que as guerras que o Islã teve que fazer para se defender dos persas e dos bizantinos, né? Então, por isso que teve essa expansão Islã. O Islã é muito violento, ela vai explicar por quê, que contexto que foi, né? Por que tem esse conceito de jihad, que é um esforço tanto espiritual como de guerra mesmo, né? Porque o Islã, se não se defendesse, tinha acabado no primeiro século, né? Então, cercar de todos os lados, se não fosse da filosofia do Islã, se fosse do pensamento do Islã, a questão da resistência, da autodefesa, né? O Islã não prega ataque, mas prega defesa, né? Então, a questão das cruzadas, que vai, né? Depois a gente vai debater quando eu falar desse livro, vou fazer um vídeo só sobre esse livro, ou dois, né, talvez. Vai falar da cruzada, vai explicar como é que é o mecanismo da cruzada, né? A questão das guerras santas. É uma guerra santa ou uma guerra por território, né? E vai entrar na questão também
das guerras ali na Palestina, né? As questões, a questão da Palestina é uma guerra de religião, ou é uma guerra por território, é uma guerra geopolítica, né? Então, várias geopolíticas, vários monopólios de poder, vários impérios, né, imperialismos estão debatendo ali no Oriente Médio que é território, que é petróleo, que é potência ali, né? Então, as superpotências estão justamente fazendo isso. Então, aí você tem ali os interesses sírios, russos, egípcios, norte-americanos, ingleses, né? Arábia Saudita, Irã, então é uma questão. E aí coloca a religião no meio. Ah, isso aí é um problema dos árabes, dos judeus. Não, sendo que a gente vê na história aqui nos judeus e os árabes, né? Os judeus e os árabes, o Império Otomano, né? Estavam ali trocando ideias, né? Trocando ideia, Andaluzia, né? Trocando ideia. Então, os judeus escreviam árabe, os judeus estudavam o árabe, os árabes compreendiam, né, a tradição judaica, né? Então, tudo monoteísmo, né? E aí o problema ali era as expansões das cruzadas, né? Que as cruzadas vitimavam tanto os judeus quanto os islâmicos, né? A Terra Santa e tal. Então, isso aí, a gente vai ver essa questão. Então, vou falar dessa questão com mais calma a relação entre a religião e a violência, as guerras. E aí, principalmente, né, o tema da Guerra Santa e das Cruzadas, né? Então, aguardem próximos vídeos que será sobre filosofia judaica, né, usando ainda Karen Armstrong, e sobre essa questão da religião e violência. Beleza? Então, já fiquei afirmado quais são os próximos vídeos, ok? Então, grato pela atenção e não deixem de compartilhar.